Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e vocês já devem ter imaginado ou suposto que o filósofo é uma figura com um semblante austero, alguém sempre introspectivo, reflexivo. Imagem esta que foi consolidada pela obra de Auguste Rodin, O Pensador, por meio da qual ele, Rodin, representa o filósofo, o homem de ideias, curvado, pensativo, olhando para o nada, como se estivesse a contemplar o vazio. Ora, esta não é uma imagem que define a postura ou o estado emocional do filósofo. Hoje nós falaremos de um pensador que viveu no quinto século antes de Cristo e que foi consagrado pela tradição filosófica como um filósofo que ria, como um filósofo bem-humorado. Seu nome, Demócrito de Abdera. Mas antes de falarmos sobre Demócrito, eu te convido a se inscrever em nosso canal, a divulgá-lo, a fim de que nós possamos compartilhar estas reflexões e estas ideias com um grupo cada vez maior de pessoas interessadas neste tipo de conhecimento, nesta forma de conhecimento. Se inscreva se é que já não fez, e se o fez, nos ajude na divulgação. Bem, Demócrito de Abdera pertence a uma tradição filosófica, a uma escola filosófica chamada de atomistas. Demócrito, que viveu no quinto século antes de Cristo, é considerado quase que o pai de uma filosofia, ou da ideia de filosofia como forma de resistência. Demócrito fazia de sua filosofia uma forma de insurreição, uma forma de rebeldia, uma forma de resistência. Daí a sua filosofia poder ser interpretada dentro de uma perspectiva política, por que não? Uma vez que ele, Demócrito, assumiu um comportamento que não era comum em relação aos seus cidadãos, em relação aos demais gregos que habitavam a polis. Dentre outros aspectos, Demócrito foi celebrado, foi muito lembrado como um filósofo que ria, e ria constantemente. A imagem deste filósofo como sendo uma figura bem-humorada é uma imagem que foi retomada durante o Renascimento, mas que tem as suas origens ainda na tradição romana, lá do primeiro século antes de Cristo. Foi Cícero, o grande senador, advogado e filósofo romano, quem primeiramente registrou, fez menção ao riso de Demócrito. Coube a Cícero fazer este primeiro registro. Um pensador que ria, e que ria constantemente. Ou seja, um filósofo bem-humorado. Inclusive, existe uma corrente que afirma que Demócrito tenha deixado
uma obra escrita, um tratado sobre o bom humor, né? Um tratado que em grego receberia o seguinte título: Peri Euritmia, sobre o humor, ou sobre o bom humor. Esta obra não nos chegou e talvez pelo pouco valor que ela adquiriu no Ocidente cristianizado, uma vez que Demócrito era considerado um filósofo materialista, porque para ele, Demócrito, tudo se resumia a dois princípios: os átomos e o vazio. Tudo para Demócrito se reduzia a estes dois elementos, a estes dois princípios: os átomos e o vazio. Nós sabemos que não só Demócrito, mas toda a tradição atomística grega foi muito perseguida pelo Ocidente cristianizado, principalmente ao longo da Idade Média. Nós sabemos das perseguições sofridas que Epicuro, ou a obra de Epicuro, sofreu no Ocidente cristão medieval. Inclusive Dante Alighieri, em sua Divina Comédia, vai colocar Demócrito num fosso do inferno. Nós sabemos o quanto que esses pensadores, Epicuro, Leucipo e Demócrito, foram perseguidos devido a sua filosofia, tida como uma filosofia materialista. Tanto é que esse tratado de Demócrito, o Peri Euritmia, não chegou até nós. Entretanto, de um pensador mais espiritualista como Platão, chegou até nós pelo menos 2.000 páginas. Se de Demócrito não restou nenhum escrito, muito provavelmente por conta dessa sua filosofia materialista. De Platão, um pensador espiritualista, nós conhecemos aproximadamente 2.000 páginas. Um grande disparate entre aquilo que foi conservado de um e aquilo que muito provavelmente foi excluído, foi perseguido, foi destruído de outro. Mas por outras vias, nós podemos resgatar as ideias de Demócrito e esse seu estilo, essa sua forma de fazer filosofia bem-humorada. Cícero, em seu De Oratore, em seu tratado sobre a oratória, será o primeiro a mencionar o riso de Demócrito, num texto do primeiro século a.C., chamado, num conjunto de cartas, intitulada Cartas Pós-Hipocráticas ou Pseudo-Hipocráticas, cartas que teriam sido atribuídas à tradição ao pai da medicina, Hipócrates de Cós, mas cartas cuja autoria é extremamente questionável, muito provavelmente cartas escritas por seguidores de Hipócrates e que viveram alguns séculos depois dele. Nestas cartas que circularão no mundo romano e no mundo helenizado, no mundo grego, por assim dizer, do primeiro século de nossa era, Hipócrates, o pai da medicina, é questionado pelos abderitas, pelos cidadãos de Abdera, de onde Demócrito nascera, da terra natal de Demócrito. Hipócrates de Cós é questionado pelos abderitas acerca
deste riso constante de Demócrito. Ora, os abderitas perguntam a Hipócrates se este hábito, este comportamento de Demócrito não se devia a seu estado de loucura causado pelo excesso de erudição? Não se devia este estado de loucura ter como causa o vasto conhecimento que Demócrito possuía, e Demócrito foi um filósofo enciclopédico, e aqui nós já vemos a origem de um certo preconceito acerca dos homens de ideias, dos homens que se dão ao conhecimento, se entregam ao conhecimento de forma incondicional. Estes incorrem no risco de, por pensarem na contramão da maioria, por pensarem de forma contrária ao senso comum, seriam classificados ou julgados como loucos. Olha, aqui nesse tratado, nestas cartas pseudo-hipocráticas ou pós-hipocráticas, nestas cartas nós já vemos uma imagem distorcida e que será consagrada acerca do homem de conhecimento. Ora, o excesso de conhecimento pode conduzir o indivíduo à loucura, porque quase sempre esses indivíduos falam aquilo que os homens comuns ignoram, os homens comuns desconhecem. E aqui eu faço uma lembrança, aqui eu faço um recorte, um parênteses, porque a genialidade e a loucura sempre estiveram separadas por uma linha muito tênue. Homens que em seu tempo foram consagrados, foram declarados, identificados como loucos, tiveram a sua genialidade reconhecida pela posteridade, e são muitos os exemplos, e são muitos os casos. Demócrito tem o seu riso como tendo origem em sua vasta erudição, em seu vasto conhecimento. Entretanto, isso não passa de uma grande distorção, porque o riso de Demócrito era uma forma crítica de ser. O riso de Demócrito era um riso engajado. O riso de Demócrito era um riso crítico, e ele ria da loucura dos homens, ele ria da estultícia dos homens, ele ria da ignorância dos homens. Sêneca, um outro pensador romano que fará menção ao riso de Demócrito, dirá que ele sempre aparecia em público rindo. E Sêneca, muito mais sagaz que os abderitas, os contemporâneos de Demócrito, irá dizer que o riso é uma expressão muito mais próxima da vida do que deplorá-la. Ora, quem ri está muito mais alinhado à vida do que quem a deplora, do que quem só a lamenta, do que quem só a pranteia. Ora, Demócrito só aparecia, vai dizer Sêneca, só aparecia em público rindo. Ora, ria porque era um filósofo alegre, ria porque era um filósofo hedonista, ria
porque tinha a convicção de que o prazer é a essência da vida, de que o prazer, o usufruto do prazer é a melhor coisa que se pode conservar ou se pode cultivar deste mundo. Ora, era um filósofo alegre devido à sua filosofia hedonista, mas também um filósofo crítico, porque ria da ignorância dos homens, ria da estultícia dos homens, ria do apego dos homens ao poder e ao dinheiro, absolutizando estes valores como se eles fossem eternos. Ora, Demócrito ria dessas coisas, ria destes comportamentos, ria desta ignorância, ria do apego humano pelas coisas fugazes e fúteis, haja vista que o fim de tudo era a desintegração dos átomos, tombando novamente no vazio. Tudo termina em átomo e vazio. Ora, o riso de Demócrito é um riso de alguém que tem a plena certeza de que o bem maior não é ou não era aquele cultivado por pessoas estultas ou ignorantes. Estas quase sempre absolutizavam e tinham como um valor supremo aquilo que era vão e fugaz. Demócrito ria de nossa ignorância. Ora, num contexto como este nosso, num cenário como este nosso, em que os indivíduos estão tomados de uma sensibilidade extremamente excessiva, talvez um Demócrito rindo dos nossos valores, rindo daquilo que julgamos ser bom, rindo daquilo que julgamos ser o correto, talvez Demócrito fosse banido, fosse escrachado, fosse cancelado, ou quem sabe até morto, assassinado, como temos visto ultimamente nas páginas dos jornais, nos noticiários, acerca de como temos visto, indivíduos que, em nome de valores políticos, ideológicos, têm ido ao extremo a ponto de tirar a vida de quem pensa na contramão, de quem discorda de tal segmento, de tal orientação. Ora, o que seria de um Demócrito em nossos dias? O que aconteceria a um pensador que ria da ignorância, da estultícia, da imbecilidade humana em nossos dias? Ora, certamente nem toda ignorância deve ser objeto de riso. Nem toda ignorância deve ser objeto de sarcasmo, por assim dizer. Entretanto, em determinados contextos, o humor ainda é um grande remédio. Em determinados contextos, é melhor rir, como já diziam os antigos, é melhor rir para não chorar. Ora, Demócrito ria, mas ria de forma engajada, consciente da ignorância humana, mas com uma proposta de vida, valorizando aquilo que realmente importa. Não nos ofendamos com um Demócrito que, de repente, pode rir de nós, mas tentemos apreender a filosofia do seu riso
Porque, quem sabe assim, nós deixaremos as sombras ou estado de ignorância para enxergarmos as coisas numa perspectiva muito mais ampla, numa perspectiva muito maior, tais quais Demócrito as enxergou. Um grande abraço e até a próxima.